ver como é que é. Deixa só o herege responder ali a mensagem, aí quando ele terminar, aí você bota a imagem. É porque o que acontece? A relatividade em si, ela parte do pressuposto do observador. E então, independente do observador, ele pode estar do seu lado. Ele sempre vai ter um referencial diferente. É claro que a diferença entre um e outro é ínfima, mas ela, independente se você está acelerando ou você está em repouso, mas que você está em repouso ou a pessoa está do seu lado ali, ela sempre vai ter um referencial diferente a respeito da relatividade. Agora, o que a gente estava falando de percepção e relatividade, a gente estava mencionando, por exemplo, a percepção que você tem de tempos diferentes a respeito de um... Por exemplo, você está aqui, você está sentado numa cadeira. Então, você está numa cadeira e você está ali pisando em prego. Nesse momento ali, aquela 1 hora para você vai parecer uma eternidade. Mas se você, por exemplo, está com ali, o seu pé ali, tomando uma massagem ali, vai ser bem diferente. Tanto é que você tem também outros referenciais de relatividade. Por exemplo, você tem o tempo em si, se você for ver essa questão mais a fundo, o tempo em si de um inseto para um tempo de uma pessoa normal, ele flui, beleza, ele flui da mesma maneira. Só que, relativamente falando, se você for pegar um inseto ali, ele tem um metabolismo tão raro que ele vai entender aquilo ali como você estivesse andando em câmera lenta. Ele respondeu o que eu quis dizer. Olha só, a página que ele está falando é essa aqui. Eu lembrei agora por causa dessa foto aqui. Ó. Tem que botar na maior, Léo, só para a gente ler o trecho. Aqui, ó, vou ler junto com vocês. Eu vou fazer uma leitura longa, porque eu falei para ele o seguinte: a teoria da relatividade de Einstein não cabe no modelo atual de Penck, que Stephen Hawking fala. Então, a teoria de Einstein vem sendo modificada. Então, eu não posso falar que a teoria da relatividade de Einstein é um fato. Aí, vamos lá, ó. Presta atenção. Não, mas é que aí já é a conclusão sua. Eu só queria primeiro ver o que está no texto, entendeu? Só ver esse texto. Ó, a relatividade geral mudou completamente a discussão sobre a origem e o destino do universo. Um universo estático poderia ter existido para sempre ou poderia ter sido criado na sua forma atual ou em algum momento do passado. No entanto, se as galáxias estão se afastando agora, significa que devem ter estado mais próximas uma das outras no passado. Há cerca de 15 bilhões de anos, todas teriam estado umas sobre as outras. A densidade teria sido enorme. Esse estado foi denominado átomo primordial. Lembra que eu falei do átomo primordial do livro dos Weber? Tudo bem, mas segue. Sim, tá certo. Vai, segue. Pelo sacerdote católico Georges Lemaire. A igreja defendia o Big Bang. A igreja já defendia o Big Bang. O primeiro a investigar a origem do universo, que agora chamamos de Big Bang. Einstein parece nunca ter levado a sério o Big Bang. Ele aparentemente pensava que o modelo simples de universo em expansão, uniforme, cairia por terra se o movimento das galáxias fosse rastreado em direção ao passado, pois as pequenas velocidades não radiais fariam que eles acabassem não colidindo entre si. Ele achava que o universo poderia ter sido uma fase de contração anterior, com um salto para a atual expansão a uma densidade razoável e moderada. Porém, agora que entra o X que eu falei, agora sabemos que as relações nucleares do universo inicial produzem as quantidades de elementos leves que observamos à nossa volta. A densidade pode ter sido pelo menos 2 toneladas por centímetros cúbicos a temperatura de 10 bilhões de graus. Além disso, a observação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas radiam indicam que, provavelmente, a densidade de outrora de 1 trilhão e trilhões e trilhões e trilhões de 1 segundo 72 zeros de toneladas de centímetro cúbico, quer dizer, um número inimaginável, permite que o universo salte de uma fase de contração para a atual expansão.
Presta atenção no texto. No começo, Einstein fala que isso daqui não era possível. Eles vêm depois de Einstein e prova que era possível. A teoria da relatividade de Einstein modificou e não era mais a mesma. Praticamente... Perdão. Diógenes, tu pediu a palavra para te seguir aí. Perdão, o que ele está falando aí é de Big Bang, não é da teoria da relatividade, filho. Einstein, ele não entendia o Big Bang como é definido na teoria. Aí não tem nada a ver com a relatividade. Desculpa, não é isso que está falando aí. Não é isso. Pode só ler ali a continuação, que eu quero pontuar. Como será discutido no capítulo 2, Roger Penrose. Como será discutido no capítulo 2, Roger Penrose e eu conseguimos mostrar que a relatividade geral prevê que o universo começou no Big Bang. Tá, e aí assim a teoria de Einstein implica que o tempo tem um começo, embora a ideia nunca lhe tivesse sido agradada. Einstein relutou ainda mais em admitir que a relatividade geral previa que o tempo chegaria ao fim, para as estrelas de grande massa, quando elas atingissem o fim de suas vidas, e não gerassem mais calor suficiente para contrabalancear a força atrativa de sua própria gravidade, que tentava comprimi-las. Tá bom. O que eu ia falar é o seguinte, é que antes, a forma como você colocou, parecia que digamos assim, a compreensão atual da relatividade geral não trabalhava com a ideia de um universo em expansão, que é o consenso hoje, que é o que o César falou, que é o modelo Lambda CDM, Cold Dark Matter, que, inclusive, uma das provas é aquela radioatividade de fundo. Radiação cósmica de fundo. Radiação cósmica de fundo no universo isotrópico, né? Então, mostra que tudo teve uma origem no mesmo momento e tal, que foi essa expansão que se chamou de Big Bang. Agora, o que acontece é que, quando o Einstein estava formulando, lá em 1900 e pouco, ele, num primeiro momento, estava trabalhando nas suas equações com uma ideia de universo estático. Porém, em trocas de correspondências e vendo os cálculos do Lemaitre e também usando matemáticos para elaborar as equações e tal, depois ele percebeu que estava errado, tanto que ele criou a questão da constante universal e tal nas equações. Exato. Então, quer dizer, o modelo inicial dele foi revisto. Então, o que ele está falando é uma questão histórica. Não é que a relatividade continua errada, porque num primeiro momento ele achou que era de um jeito. Ele modificou o entendimento. E hoje já se tem uma visão madura e consensual da relatividade. Tanto é que ele achava no começo que ele vamos tinha cometido um erro. Vamos só um ponto e vírgula. Até então, o que está nesse livro, eu tenho uma outra matéria ali, só que eu não vou mostrar, que vocês vão falar, mas essa revista não vale, é revista Veja. Isso que eu ia comentar também, quando o pessoal estava falando que você estava usando, sei lá, apostila, fascículo, sei lá o quê, não, é porque eu não sei a que ponto que o pessoal começou a usar a ver a live, mas quando você mostrou esse livro, que é um clássico da divulgação científica, assim, que é para leigos, mas é de um dos cientistas mais pica aí do século XX, que é o Stephen Hawking, então ele não ia estar escrevendo besteira. O que podia ter acontecido é você estar pegando um trecho de forma descontextualizada. Mas, digamos assim, o fato de repente, você usar algum material que pode ser de conteúdo duvidoso, porque está desatualizado, porque está antigo, porque está misturado com pseudociência, não significa que todos os livros que você tem são ruins, porque esse livro não é ruim, ele é muito bom, ele é um best-seller na área da divulgação científica. Então, nós temos que fazer o quê? Ter discernimento, fazer as devidas distinções. Mas não foi esse livro, não. Eu estava usando um outro. Foi eu que falei. Vamos lá. Eu chamei de Almanac, não foi esse livro, até porque eu conheço esse livro. Foi um outro livro que ele estava usando, e aí o outro livro é um almanac, é um atlas. Eu estou errado, Alves? Não é isso mesmo? Você não se referiu a qual? Aí eu parei com o outro e abri esse. Aí quando eu abri esse... O que eu falei, é a forma como a conversa ficou encavalada, porque primeiro o Alves queria comentar uma coisa que era desse livro. Aí o César já perguntou da idade da Terra. Aí já desvirtuou totalmente, ele já pegou outros materiais e você viu a partir dos outros materiais. Aí ficou
ficou parecendo que tudo que ele usa é ruim. Não é tudo que ele usa que é ruim. Não foi, não foi isso que eu falei. Só para resumir, porque o nosso amigo gostoso está aqui na sala, senão ele vai estranhar nós, vai achar que nós é briguento, nós não é briguento. E o Diógenes, perdão, nós não é briguento não, porque o calor do acontecimento, o pau cai a folha mesmo. O problema, deixa eu te explicar o problema, que às vezes o ego da gente, agora eu estou falando o ego, entendeu? Posso estar errado. O ego da gente não aceita. Quando o camarada te ouve, ele fala assim, esse cara é um cristão. Então logo eu vou provar que o Deus dele é um ridículo. Porque essa fala eu não ia mais participar de live aqui, porque essa fala foi dita na live passada. Seu Deus é um ridículo, seu Deus é um idiota, isso não existe. Aí eu peguei e falei, onde você leu? Aí eu usei isso e falei, deixa eu te falar um negócio. Se até Einstein se equivocou, se até Einstein poderia estar errado, eu acho que você tem que ler um pouquinho mais antes de falar que uma percepção de que seja o judaico-cristã, que eu não concordo, já vou logo adiantar, não concordo com a Gênesis, mas que seja ele, eu ainda posso justificar a Gênesis cientificamente. Usei Stephen Hawking, Mark Spence, para dizer que o universo teve um começo. Então, se o universo teve um começo, ele não é como dizem os indianos, ele não é um ciclo eterno. Em um certo ponto, começou as coisas. Então, o que o Stephen Hawking vem fazer? O Stephen Hawking vem salvar a igreja cristã, praticamente, entre aspas. É só o cristão, o judaico-cristão, ter um pouquinho de discernimento e adaptar suas falas. Como? Tem 6.000 anos? Não tem. Por quê? Porque para Deus, um dia é igual a 1 bilhão de anos. Então, os 6.000 que está ali, a linguagem de Deus, foi exatamente isso que eu falei. Não é a linguagem dos homens. Mas não está escrito lá. Tá, mas eu interpretei assim, qual que é o problema? Entendeu? Aí começa aquela chuva, porque o cara é cristão, o cara acredita em Deus, o cara é burro, o cara é idiota. Eu falei, não é bem assim. Aí por que eu, por Diógenes, eu falei assim, Diógenes, sobe uma hora e vamos falar sobre os Vedas. Porque lá dentro do livro dos Vedas, escreve exatamente como foi criado cada partícula e cada ser. Aí você vai entender o que está lá. E outra, é cientificamente comprovado. Pela teoria científica, pode-se embasar que o Vedas tem razão. Diógenes, posso falar? Pode falar. É o seguinte, 6.000 anos que eu peguei vocês falando aí, 6.000 anos. Bom, 6.000 anos tem data de criação, tem nada disso. 6.000 anos são a data de formação do povo hebreu. Contando desde Adão, tá? Porque ali em Gênesis, todo mundo fala um monte de merda, ninguém explica nada. Gênesis não fala sobre a criação do universo, sobre a criação do planeta Terra. Gênesis fala sobre a criação de uma nação, de um povo. Ela coloca uma data limite para começar a criação do povo. Porque dentro de Gênesis fala Baruch Bereshit bara Elohim Hashamayim. Ali está falando, Deus criou céus e terra. Terra física, terra no sentido de espaço geográfico, área. Não está escrito que ele criou planeta, porque planeta é Olam. Olam planeta. Então ali está terminando, criou a terra de Israel, o seu povo morar na terra. Então 6.000 anos é a contagem da data inicial do calendário de um povo, independente dos outros. Se os outros falar que tem 50.000 anos, 30.000 anos, 100.000 anos, problema deles. Ali relata a história do início de uma jornada de um povo. Fim. Para de churumela, para de inventar história, porque não é isso. Tá? A Terra não tem 6.000 anos, o calendário não tem 6.000 anos, o que tem 6.000 anos é a data de formação de um povo, de uma nação, e a constituição dele, que é a Torá, as leis da Torá, que é a Constituição, como o Brasil tem a Constituição dele, os Estados Unidos têm a Constituição dele também, cada país tem a sua Constituição, suas leis e normas que regem o país. A Torá são as normas de leis que regem um país. O roubo, o assassinato, todas essas leis que regem um país. Como que rege ele? Acabou, fim de papo. O resto é churumela. Você sabe por que eu não usei esse argumento, Moreno? Porque o Diógenes está aqui, ele vai me confirmar que o que eu vou falar é verdade. Toda live que tem ateu que usa esse argumento, o ateu abre a Bíblia, muito quer aqui abrir a Gênesis, Alves. O que você quer dizer? Eu já imaginava algum dos argumentos. Um dos argumentos é esse aqui, ó.
Segundo Deus, ele criou Adão, depois de Adão nasceu Abel, Caim, e a genealogia até Jesus dá 6.000 anos. Então, quando eu utilizo esse argumento que ele é histórico também, ele é válido, eles vêm com esse outro. Então, para encerrar o argumento, eu falei assim, e se um dia para mim, for 1 bilhão de dias para Deus, qual que é o problema nisso? Porque senão eu ia entrar num outro argumento, entende? Esse argumento histórico... Mas foi justamente isso que eu falei. Eu falei que para a ciência, ela pode ter 6.000 anos do ponto de vista cristão, pode ser a contagem dos judeus, pode ser a contagem dos indianos, pode ser a contagem de quem quiser. Para a ciência, a Terra tem 4,5 milhões de anos. Ponto. Desculpa. Bilhões de anos. Concordo com você, Diógenes. Foi isso que eu falei. Mas eu não fugi desse escopo. Mas Quando eu queria apontar outra coisa, né? Que o Morelli, ele é judeu. Exato. Ninguém melhor para falar sobre isso do que ele. E eu já falei isso várias vezes em live, que se a palavra de Deus ali, né? Se o Antigo Testamento vem do povo hebreu, não há nenhum oráculo melhor para te falar o que está escrito ali do que um judeu. Isso é um fato. Refresca a minha cabeça agora, Leonardo. Intermedia para mim agora. Eu não falei essa frase aqui, ó. Eu não vou citar o aspecto histórico, porque quem tem que falar isso é um judeu. Eu não falei essa frase? Eu peço perdão pela minha presunção de antes de imaginar que seria por conta dos 6.000 anos de escrita. Mas a explicação dele está muito melhor, bem mais esclarecida a respeito dessa Mas eu não falei essa frase, cara. Eu não posso falar o que o Morelli falou. No meio do birimbolo, mas chegou a falar assim. No meio eu falei, do birimbolo, mas chegou a falar. Eu não vou dar explicação histórica, porque quem tem que dar explicação disso é um judeu. Eu vou dar uma explicação geral sobre a relatividade de Einstein, dizendo que, relativamente, um dia para mim pode ser 1 bilhão de dias para Deus. Qual que é o problema? E eles falaram que não pode, que um dia tem que ser 1 bilhão de dias. Mas aí está errado, Alves. Existe aí uma está grande... errado. Perdão. Esse conceito está errado. Deixa eu só terminar o conceito, porque assim, há uma confusão que eu percebi que vocês estão fazendo em relação a essa deformação do espaço-tempo. Primeiro, que do ponto de vista relativista, o espaço e o tempo é uma unidade só. Não existe tempo separado do espaço. É uma coisa só, é espaço-tempo. Segundo, esse tempo, ele só está... dilatado. Mas eu quero falar uma outra palavra. Ele só... a palavra me fugiu agora. Mas só vai haver relatividade ou efeitos relativísticos. Pronto, fica melhor. Só vai existir efeitos relativísticos nessa unidade espaço-tempo se ou estiver numa velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz, ou então se essa relatividade estiver próxima a uma coisa com uma massa muito grande. Ponto. Fora disso, o tempo é igual aqui, é igual em Júpiter, é igual a qualquer lugar no espaço. O tempo ele vai passar igual. Por isso, quando você deu o exemplo... Só um segundo. Quando foi dado o exemplo da abelha, ele não está sofrendo efeito... Até está, mas é muito pequeno para esse espaço-tempo sofrer uma dilatação ou sofrer uma deformação. Então, esse exemplo que vocês deram é um exemplo ruim. Esse exemplo não existe. Você só vai... falar um negócio? Só concluir. Você só vai perceber esse efeito da dilatação ou deformação desse espaço-tempo se você estiver numa velocidade muito alta ou então se você estiver próximo a alguma coisa com a massa gigantesca. Um buraco negro ou uma estrela muito grande, aí sim será sofrido efeitos relativísticos. Fora disso, o tempo é igual. Essa dilatação que você tiver em qualquer outro lugar, ela é muito pequena para você perceber. Por isso que o exemplo da abelha é ruim. Então, olha só. Quando eu citei que para Deus, que está acima do universo,
um dia para mim pode ser 1 bilhão de dia para ele, e é. Eu usei o exemplo que o amigo aí usou, de quem está dentro do ônibus e quem está fora. Deus está fora do ônibus, eu estou dentro. Pelo seguinte, quanto tempo demora para chegar a luz de uma estrela até mim, a estrela mais longe? A do Sol em 8 minutos. Não, a estrela mais longe. Qual que é o tamanho de todas as galáxias, de todo o universo? Eu acredito que seria, no caso, uma diferença entre percepção e não relatividade em si. Não. Então, mas agora completa para mim essa questão de percepção. Se Deus tem uma percepção, eu tenho uma percepção diferente de Deus. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Eu vou tentar fazer um exemplo simples para vocês entenderem sobre isso. Vamos lá. Eu estou aqui com vocês, todo mundo dentro de uma nave próximo ao buraco negro. Estaremos sofrendo efeitos relativísticos iguais, todo mundo igual. Porque o espaço ali ele está sendo deformado muito, muito, muito. Por exemplo, aí quem estiver observando a gente da Terra, o tempo para ele vai passar muito mais rápido do que para a gente, porque aquela área ali está extremamente deformada. Só que para a gente esse espaço-tempo está passando igual. A questão do observador é isso. Aí vamos dar um outro exemplo melhor ainda. Alguém que está dentro dessa nave, que está próximo a esse buraco negro, vai sair e vai se aproximar mais ainda do buraco negro. Esse efeito para quem está dentro dessa nave, se aproximando do buraco negro, vai ser bem maior do que para a gente que está aqui. Então, para ele, o tempo parece que está passando igual. Mas para a gente que está observando aqui de fora, o tempo para ele está quase que parando. Por isso que tem aquele efeito de espaguetificação. Porque para a gente, o tempo está passando diferente para ele. Vocês conseguem perceber isso? Eu compreendo. Mas isso só vai acontecer se estivermos em um local aonde uma massa estiver deformando esse espaço-tempo. Fora disso, não existe isso que vocês estão falando. Eu compreendo. Quando o Alves dá o exemplo de Deus, isso aí é tudo no campo subjetivo, porque não funciona assim. Não é assim. Isso aí vai ficar para... é porque eu fui atacado mais cedo por um ser, e aí as palavras estão fugindo. Mas eu compreendo que a questão da relatividade tem toda essa questão de diferenciação por conta do limitador, da velocidade, da casualidade. Só que o ponto que eu estava querendo demonstrar ali não é uma questão de percepção por conta de questões relativísticas. Eu falo uma questão de percepção, por exemplo, pode ser por conta de escala ou qualquer outro tipo. Porque eu falo assim, diferentes tipos de percepção que você tem, se você, por exemplo, você vai ficar 2 horas, 1 hora em cada um lugar. Se você estiver num local muito quente, você vai estar tão desconfortável que a sua percepção de tempo vai mudar ali. Ou se você está num local confortável ali, você vai estar... Perfeito. Esse exemplo a gente dá, por exemplo, para um aluno que não tem a compreensão do que é esse efeito relativístico, para ele ter uma noção de que pode haver uma diferença entre Isso não significa que ali está tendo efeito relativístico. Sim. É só para ele perceber, apenas como um exemplo, apenas como um exemplo alegórico. É uma questão mais mental. Para facilitar a compreensão. Mas é importante deixar claro, isso não está acontecendo efeito relativístico nenhum. Sim, o exemplo claro. que você deu é o que a gente dá mesmo. Você fazendo uma coisa que você gosta muito durante 1 minuto, vai passar a percepção que a gente tem é que é rápido. Se pegar uma brasa quente e botar na mão durante 1 minuto, esse minuto parece dar a impressão de que demora muito mais. Mas o exemplo eu ouvi. O que eu quero dizer é que isso é só do ponto de vista alegórico. Exemplo. Mas não está acontecendo efeito relativístico ali. Sim. Tanto é que o exemplo que eu quis dar da abelha é justamente, você tem um ser que ele tem um metabolismo muito mais rápido do que o outro, ele vai ter percepções de tempo diferentes, mesmo que não exista diferença entre a passagem de tempo de um e outro,
mas a percepção dele muda. Então, discordo disso aí, porque o tempo é igual. O tempo é igual, mas a percepção por exemplo, se você pega ali, por exemplo, uma mosca, ela consegue enxergar quantos frames por segundo? Um ser humano, quantos frames por segundo? A percepção muda. Mas eu entendi a sua intenção, Herege, mas esse exemplo aí é ruim. Seria melhor um exemplo, como eu falei, da percepção de tempo, de uma brasa quente na mão, ou você jogando um jogo que você mais gosta durante 1 minuto. A percepção de tempo é diferente. Eu vou fazer uma pergunta. O que causa a idade do homem? Por exemplo, eu vou morrer no máximo com 100 anos, então minha expectativa de vida é 100 anos. Baseado em anos, o que causa a velhice? Eu vou explicar onde eu vou chegar para não ficar com charadinha. Se eu moro na Terra, 1 ano tem 365 dias, eu tenho uma percepção. Eu fiz essa pergunta e todo mundo respondeu de forma extrovertida e ninguém chegou onde eu penso. Eu lhe responderei. Se eu moro no planeta mais longe do planeta Terra, lá, enquanto aqui 1 ano tem 365 dias, lá 1 ano tem mais de 1000 dias. Então lá eu viveria os mesmos 80 anos aqui na Terra? Sim. Se você levar um cronômetro, o tempo vai passar igual. Se esse planeta tiver as mesmas condições relativísticas, se o planeta onde você estiver for do mesmo tamanho da Terra, se a distância para o Sol que esse planeta tem for igual da Terra... Não é igual da Terra. Calma. Você está entendendo o que eu estou falando. Eu entendi o que você... E eu estou tentando... Eu entendi o que você quer dizer. Aí você talvez não esteja querendo entender o que eu estou querendo dizer, é outra coisa. Eu vou lhe explicar o que está acontecendo. É porque você está se baseando, Alves, na questão da rotação da Terra, que um dia aqui na Terra tem 24 horas, na verdade 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, para um outro planeta que a rotação da Terra pode ser mais rápida. Mais lenta. Não pode ser mais lenta ou mais rápida. Aqui na Terra, eu vivo 80 anos com relação ao giro da Terra em torno dela mesma ou o giro da Terra em torno do Sol? Então, porque aí é referência qual a referência que você vai dar? Se você levar se essa pessoa que você está dando exemplo, que tiver em outro planeta, tiver um relógio igual ao meu, o tempo vai passar igual. Independente porque se lá o planeta vai passar. Lá é diferente do ano. Não, porque na física, aí é que está movimento dos corpos celestes, ou lei da gravitação universal. Ela atende em todos os lugares, é tudo igual. Qualquer canto do universo vai ser igual. Como eu estou tentando lhe explicar, a não ser que você tiver uma composição relativística diferente para o exemplo que você está dando. Mas o que determina a minha idade, o meu período, meu tempo de vida? É o giro da Terra em torno dela mesma ou é o giro da Terra em torno do Sol? Porque foi essa referência que a gente deu, por exemplo, se você tiver numa nave no espaço, quem que vai dizer o que é dia e o que é noite para você? São referências humanas, esse período humano. É porque você está se apegando na referência. Referência que a gente tem é de um dia, 24 horas, porque tem uma rotação, é um giro em torno do seu eixo durante 24 horas. Se você tiver... Você sabe que é o problema? Você está entendendo, Alves. Você está mudando o assunto, velho. Se você... Não dá. Deixa eu explicar. Assim. Se você... Diógenes, uma coisa, mãe, depois de Diógenes, eu colocar assim, vamos supor, a gente muda o metro. Hoje, cada 100 centímetros é 1 metro, correto? Sim. Isso. Semana depois eu colocar assim, vamos mudar, cada 120 centímetros é 1 metro. Os parâmetros mudam. Os parâmetros mudam, exato. Mudam. Mas isso é uma referência nossa. Então, quer dizer, essa referência de idade é uma referência de cronograma humano. Então, não tem como provar que você tem essa idade, porque nós medimos um tempo humano. Não é o que eu aceito ou não. Presta atenção no que ele está fazendo. Eu falei... Me dá 2 segundos. Eu falei... Explicar. Mas só uma pergunta, só um minutinho. Uma pergunta só bem rapidinho. O que tem a ver, para a gente poder situar qual a live, tá? Que eu cheguei falando sobre o calendário. O que tem a ver isso com o tema da live que é sobre QM? Que eu perdi o fio da meada. O tema já foi, né? Porque essa discussão aconteceu
Eu ainda tentei voltar no tempo. tema. Morreu há muito tempo. Eu tentei voltar no tema com o Evandro aqui. Quando o Evandro entrou, falei, vou voltar com o tema. Descambou de novo. Mas vamos lá, EQM. Se você for... O que vocês acham? EQM é algo científico ou é somente imaginação da mente humana? Como é que é? Eu acho que é a imaginação da mente humana. Mas assim, tá bom, Diógenes. Ô Diógenes, mas os relatos de pessoas que eu já vi, tá? Pessoas idôneas. Vou nessa aí, Léo. Deu uma horário aqui, 10 horas tem que estar em outro lugar já. Aí, valeu todo mundo aí. Falou, tá, tchau. Não tem por que a pessoa mentir e falar assim, ela viu toda a cirurgia dela, vamos supor, eu vi um relato do senhor, que teve parada